Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Afonsinho. Hoje a gente está aqui para analisar juntos os jogos do dia 10 de maio, quarta-feira. Sem enrolar demais, vamos para os jogos. Galera, primeiro jogo que a gente tem aqui na Superliga da China, a gente tem o Xangai Port contra o Qingdao Hainyu. Galera, é o jogo do terceiro colocado, que é o Xangai, contra o 13º, que é o Qingdao. Galera, em 5 jogos, o Xangai venceu 3 e empatou 2, ainda não perdeu no campeonato. E o Qingdao, em 5 jogos, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Se a gente puxar os últimos 5 jogos do Xangai em casa, empatou 1 e venceu 4. E o Qingdao, jogando fora de casa, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Galera, para esse jogo aqui não tenho o que inventar. A minha dica é vitória do Xangai. A gente tem uma odd ali de 1,20 a 1,25 para colocar no bilhete, tá show de bola. Quem quiser explorar um mercado de gol, mais de 1,5 gol também tem valor para essa partida. Acredito que o Xangai tem um ataque muito forte. A gente deve ver pelo menos 2 gols nessa partida. Então tem essas duas dicas para a partida. Vitória do Xangai, que é a minha entrada, e mais de 1,5 gol na partida. Galera, próximo jogo aqui, Liga dos Campeões, semifinal. A gente tem o clássico italiano, Milan contra Inter de Milan. Galera, vale lembrar, é jogo de ida, né? Time italiano costuma ter defesa muito boa. Então, por se tratar de um clássico, eu não vejo um jogo muito aberto por conta de ser jogo de ida. Então, o mercado interessante que eu vejo para essa partida aqui, mercado de under, né? O menos de 3,5. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Ó, menos de 3,5. Tá com uma odd ali de 1,22 a 1,25. Tem um valor muito legal para colocar no bilhete. Acredito que a gente não deva ver mais de 3 gols nessa partida. Porque ó, se a gente puxar os últimos jogos do Milan, os últimos 5, em nenhum deles a gente viu mais de 3 gols. E os jogos da Inter, em 2 jogos, né, de 5, a gente viu mais de 3 gols. Ou seja, não são times que têm ataques muito poderosos, principalmente se tratando por ser um jogo de ida de uma semifinal de Champions League. Eu acredito que os times vão começar ali o jogo se estudando, né? Ninguém vai querer se expor a ponto de repente levar um gol e prejudicar a classificação. Então a minha dica para Milan e Inter é menos de 3,5 gols na partida. Galera, agora Campeonato Brasileiro, a gente tem Red Bull Bragantino contra América Mineiro às 7 horas da noite. Galera, esse jogo aqui, o Red Bull é o 12º colocado, em 4 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 1. Enfrenta o América Mineiro, que é o lanterna, que em 4 jogos perdeu os 4. Galera, o que a gente tem de interessante para essa partida aqui é o seguinte: se a gente puxar os últimos 5 jogos do Bragantino em casa, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Perde pouco em casa. E o América Mineiro fora de casa, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1, que foi pela Copa do Brasil. Então, galera, com essa odd aqui de 1,90 a 1,95 na vitória do Bragantino, a minha dica para Red Bull Bragantino e América Mineiro é o dupla chance para o Bragantino. Deve estar pagando uma odd de 1,20 a 1,22. Tá excelente para a gente colocar no bilhete. Beleza? Red Bull Bragantino e América Mineiro, dupla chance para o Red Bull. Mais um jogo no Campeonato Brasileiro, agora às 8 horas da noite, a gente tem Flamengo e Goiás. Galera, o Flamengo ainda é um time que está oscilando bastante. Tanto é que no Campeonato Brasileiro vem mal, venceu 1 jogo e perdeu 3. O Goiás tem a mesma campanha, venceu 1 jogo e perdeu 3. Só que o Flamengo tem a seu favor o fator Maracanã. Quando joga em casa, é um time muito forte. Dos últimos 5 jogos, perdeu apenas 1, que foi o clássico contra o Botafogo. E clássico é realmente um jogo muito difícil. E nos outros jogos, venceu os 4. Quando joga contra o Goiás em casa, nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 4 e empatou apenas 1. O Goiás, quando joga fora de casa, tem uma campanha bem ruim. Nos últimos 5 jogos, venceu 1, perdeu 3 e empatou outro. Então, galera, essa odd aqui do Flamengo de 1,33, eu acho que tem valor para quem quiser colocar no bilhete, mas eu deixaria para o ao vivo por não estar confiando no time do Flamengo. Uma entrada ali pré-live, mais de 1,5 gol, eu acredito que a gente vai ver nessa partida.
O Flamengo tem um ataque bom, o Goiás não é um time que joga retrancado, as partidas dos Goiás saem bastante gols, tanto que se a gente olhar aqui nos últimos 5 jogos do Goiás, a gente viu mais de 1,5 gols em 4 desses jogos. Nos últimos 5 jogos do Flamengo, a gente viu mais de 1,5 gols em todos esses jogos do Flamengo. Então, quem não tiver confiante para entrar no mercado de resultado, a minha dica para Flamengo e Goiás é mais de 1,5 gols na partida. Galera, mais um joguinho aqui, continuando no Campeonato Brasileiro, 9h30 da noite, a gente tem Cruzeiro e Fluminense. Galera, é o confronto do Cruzeiro, que é o terceiro colocado, em 4 jogos venceu 3 e perdeu apenas 1. Joga contra o Fluminense, que é o sexto colocado, em 4 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. E o que a gente tem de interessante para essa partida aqui, galera, para a gente analisar? Nos últimos 5 jogos do Cruzeiro, em 4 a gente viu pelo menos 2 gols. E nos últimos 5 jogos do Fluminense, em todos os 5 a gente viu pelo menos 2 gols. E quando o Fluminense e o Cruzeiro se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente viu pelo menos 2 gols. Mercado de resultado para essa partida aqui, eu tô fora, é muito difícil. Eu vou ficar no mercado de gols, então a minha dica para Cruzeiro e Fluminense é mais de 1,5 gols na partida. Galera, Brasileirão ainda, 9h30 da noite, a gente tem Palmeiras e Grêmio. Pessoal, o Palmeiras venceu bem o Goiás no último jogo. Em 4 jogos venceu 3 e empatou 1. O Grêmio ainda está ali em formação, ainda está oscilando. Em 4 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. E o que a gente tem de interessante para essa partida aqui, galera, se a gente puxar os últimos 5 jogos do Palmeiras em casa, o Palmeiras venceu os 5 jogos. E o Grêmio, jogando fora de casa, é um time que oscila bastante. Venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Galera, mas esse jogo aqui, vitória do Palmeiras a 1,55, quem quiser proteger ali com um empate anula, a gente deve conseguir ali uma odd de 1,18 a 1,20 para colocar no bilhete. Está excelente. O mercado de gols tem valor também. Eu acredito que a gente deva ver pelo menos 2 gols nessa partida. Mais de 1,5 gols ali, pagando 1,25, tem um valor legal para colocar no bilhete. Então, para essa partida eu deixo 2 dicas. Quem for um pouquinho mais ousado, né, quiser arriscar um pouquinho mais, vitória do Palmeiras. Não vejo o Palmeiras perdendo essa partida. Quem for mais conservador, coloca o empate anula ali para proteger a entrada. E quem quiser ficar fora do mercado de resultado, mais de 1,5 gols na partida também tem valor. Mas a minha entrada para Palmeiras e Grêmio é mais de 1,5 gols na partida. E fechando os nossos jogos aqui, galera, agora pela Série B, também às 9h30 da noite, a gente tem Sport e Tombense. Mas antes de analisar esse jogo, galera, vou pedir para você deixar aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. É de graça, é rapidinho, ó. 1, 2, 3, pronto. Você já deixou o like, já se inscreveu, já vai ficar por dentro dos próximos vídeos, beleza? Então, vamos continuar aqui. Sport e Tombense pela Série B. Galera, o Sport fez somente 2 jogos na Série B por conta da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, teve alguns jogos ali adiado. Venceu 1 e empatou 1. A Tombense venceu 1, empatou 1 e perdeu 2. Só que o que a gente tem de interessante para essa partida aqui, galera, é que dos últimos 5 jogos do Sport, ele venceu 4 e empatou 1. Esse aqui do Ceará e Sport, né, que tá como se fosse um empate aqui, tá 1-1. Ele venceu por 1-0 no tempo regulamentar, a partida foi para os pênaltis e o Sport perdeu nos pênaltis. E aqui o Flash Score entende como isso uma derrota, como se ele tivesse levado um gol. E aí fica 1-1. Já a Tombense nos últimos 5 jogos empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas 1. Só que agora a gente começando a analisar com mais calma, se a gente colocar os jogos do Sport em casa, nos últimos 5 eles venceu os 5. Então, galera, a minha dica para Sport e Tombense é vitória do Sport. Quem quiser colocar ali o empate anula para proteger a operação, deve conseguir ali uma odd até de 1,20, 1,18. Tem valor para colocar no bilhete também. Mas a minha dica para Sport e Tombense é vitória do Sport. Então é isso, galera. Fechamos nossos jogos aqui por hoje. Quarta-feira, quarta de Champions League, Brasileirão, Série B. Muito jogo bacana pra gente. Ó, vamos tentar enxugar ali os nossos jogos, pegar as melhores oportunidades, para não ficar dando um monte de tiro, porque quanto mais de entrada a gente fizer, mais oportunidade a gente dá para o mercado para ele pegar o nosso dinheiro. Então vamos tentar ali enxugar as entradas, controlar o emocional, que é muito importante.
pra gente conseguir manter essa sequência boa. Beleza, galera? Vou deixar meu Instagram passando aqui em cima. Quem quiser me seguir, pode me seguir lá. Tô sempre online postando umas entradas ao vivo, umas dicas de futebol, umas dicas sobre o mercado. Tô sempre lá no Instagram, é mais fácil pra gente estar interagindo. Beleza? Galera, vou deixar o nosso bilhete aqui, que a gente consiga manter essa sequência boa do nosso bilhete. E até a próxima, um abraço. Galera, o nosso bilhete de hoje ficou assim: mais de 1,5 gols na partida entre Palmeiras e Grêmio, mais de 1,5 gols na partida entre Cruzeiro e Fluminense e mais de 1,5 gols na partida entre Flamengo e Goiás, totalizando uma odd de 1,93. Boa sorte pra gente, galera, até a próxima.